O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo, e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Hora da salvação. Queridos irmãos e irmãs, que a palavra do Evangelho do Senhor perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Celebrando hoje a festa do batismo do Senhor, encerramos o tempo do Natal, iniciamos mais uma caminhada na nossa igreja nesse ano litúrgico de 2021, o tempo comum, o tempo de nós, com a nossa vida, seguir os passos do Senhor. A solenidade do batismo do Senhor também faz com que cada um de nós refletimos e também celebramos, por assim dizer, o nosso batismo, assumindo o nosso compromisso, a nossa missão. O batismo marca o início da vida pública de Jesus. O nosso batismo também, lá na pia batismal, na maioria de nós ainda criança, nos sela com o Espírito Santo de Deus, para também cada um de nós realizar a missão que Ele nos confia. A liturgia de hoje, no Evangelho segundo Marcos, mais uma vez vai nos mostrar, em primeiro lugar, João Batista, diante da argumentação dos fariseus e dos doutores da lei, assumindo que ele não é o Messias, não é o Senhor. João Batista era uma pessoa muito famosa, o profeta. Depois de 300 anos, o povo de Israel recebe novamente um profeta enviado por Deus. E quando ele, diante desses questionamentos, diz que ele sequer seria digno de desamarrar a sandália daquele que deveria vir depois dele e que já estava no meio de nós, no meio deles, Jesus Cristo, João Batista mostra o abismo que existe entre ele e Jesus, assim como era o abismo que existia entre o Senhor e seu escravo, porque era o escravo que desamarrava a sandália do seu Senhor quando chegava do serviço ou da rua. Mas João Batista era menor do que um escravo. Diante de toda aquela liderança que ele tinha e autoridade, ele se considerava muito menor. E ainda, quando ele diz, que ele não é o Messias, olha, o profeta era mais poderoso do que o rei naquela época. O profeta era aquele que enfrentava o rei. E João Batista estava dizendo que o rei que deveria vir era mais poderoso do que ele. Então nossa primeira missão como batizados é reconhecer que nós não somos maiores do que Jesus, mas somos aqueles que, enviado por Ele e ungido pelo Espírito Santo, somos convidados a levar adiante a nossa missão de fazer com que todos possam acolhê-lo na sua vida. E quando a gente vê que Jesus vem de Nazaré para ser batizado por João, Jesus é aquele que ia batizar com o Espírito Santo.
Mas ele se fez batizar por João, não porque precisava ser remido dos seus pecados, porque nós sabemos que Jesus em tudo se parece conosco, menos no pecado. Se fez igual a um homem, menos no pecado. Mas justamente para santificar as águas do Jordão, para santificar as águas do mundo inteiro, e para fazer com que o batismo de Jesus também fosse o nosso batismo, para que com Jesus nós pudéssemos assumir essa missão e acolher na nossa vida essa alegria de que o céu vem ao encontro da humanidade. Por isso o céu se abre, né? O céu se abre para vir ao encontro da terra. O divino vem ao encontro do humano. Jesus se faz humano para que nós, através do nosso batismo e da missão que nós assumimos guiado pelo Espírito, possamos também a cada dia nos tornar mais divino. E assim podermos acolher na nossa vida essa alegria de ser um filho muito amado do Senhor, no qual nós acolhemos e somos acolhidos como os filhos e filhas de Deus pelo batismo. Quando no batismo Deus fala com Jesus que Ele é o Filho muito amado, no qual põe todo o seu bem-querer, toda a sua confiança e toda a sua alegria, é o mesmo que acontece com cada um daqueles que é batizado. Quando o padre ou quando o diácono derrama sobre ele a água e diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali o céu se abre, o Espírito vem sobre nós e Deus com muita alegria fala: está aí o meu Filho muito amado, eu ponho nele todo o meu querer. Então que nós possamos acolher hoje, renovando as promessas do nosso batismo, essa alegria de sermos filhos e filhas de Deus, membros do corpo do Senhor, que é a igreja, e no qual somos chamados a ser também esse servo, como a gente vê na primeira leitura no livro de Isaías, aquele que não apaga o pavio que fumega, nem quebra a cana que está rachada, mas sim aquele que pela perseverança, pelo amor, pela acolhida, pela misericórdia, pelo perdão, faz com que cada um daqueles que chega muitas vezes machucado no meio de nós, possa experimentar o amor de Deus, porque Deus não faz distinção de ninguém. Nos fala hoje Pedro no Atos dos Apóstolos, Ele acolhe todos, Ele veio para todos, a partir dos judeus, depois os cristãos, os pagãos e todo aquele que abre o seu coração para o Senhor. Que hoje, na solenidade do batismo do Senhor, cada um de nós possamos acolher no nosso coração a nossa missão, mas acima de tudo, a graça de sermos marcados pelo Espírito, para sermos pela água, no qual morremos com Jesus e ressuscitamos com Ele, sermos verdadeiramente filhas e filhos de Deus muito amado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.